Sejam muito bem-vindos ao meu canal também. Se você é novo nesse canal, considere se inscrever, caso você goste do nosso conteúdo, tá? Meu nome é Rodrigo Oliveira, aqui nós falamos bastante sobre criptomoedas, operações com pools de liquidez, também falamos sobre como você protege seu dinheiro, né? Falamos também como você consegue realizar os seus lucros em criptomoedas, não necessariamente precisando passar pelo seu banco, tá? Utilizando um cartãozinho cripto nativo, onde você pode transferir os seus recursos para ele e consumir em qualquer lugar, no Brasil e no mundo. Então a gente tem bastante informação nesse sentido. Esse vídeo específico eu quero mostrar 3 operações que eu tenho abertas aqui para vocês, tá? Eu quero inicialmente mostrar que nós temos investido nessas 3 operações $551,23, né? Que dá mais ou menos, na cotação de hoje, vezes 5,35, mais ou menos o dólar de hoje, 2.900, então nós temos 3 operações, dá quase ali, tá? Basicamente que $1.000 em cada operação, tá? Basicamente isso, tá, pessoal? E nesse momento, eu tenho de taxas recolhidas $33, né, e 74 cents, que vai dar aí, basicamente, R$ 180, tá? Pegando esse mesmo raciocínio aqui de 5,35. R$ 180 de lucro. Então, tenho um investimento em pool de liquidez na casa de R$ 3.000, estou tendo um lucro de R$ 180, tá? E aí, a gente tem times diferentes, tá? Então tem um pools aqui um pouco mais antigas, mas também tem um pools um pouco mais novas, tá? Obviamente aqui que esse lucro aqui poderia ser maior se essas pools que eu estou aqui mais recente fossem mais antigas, sendo que a mais antiga aqui no momento, pessoal, é essa pool de link com USDC, o USDC com link. Então eu montei essa pool aqui, pessoal, de USDC com link justamente ali para pegar, e ela montei ela com range bem grande, tá? Justamente para pegar um pouco dessa variação de preço. Foi num momento onde a link estava com preço interessante, porém eu já entendi ali que o mercado ia dar meio que uma estagnada, ia ficar um pouco de lado. Então, eu montei essa pool com um link USDC, visando não perder muito capital caso a link caísse, né, para eu ficar majoritariamente em dólar, e também farmando taxas nesse meio tempo, tá? Então, vou expandir aqui, para que a gente veja. Ela é uma pool que está 243 dias no range, tá? E percebe-se que eu coloquei um range bem grande, olha só, um range bem grande mesmo, tá? Bem espaçado, para ficar o maior tempo possível dentro desse range, ok? Eu já farmei aqui de taxas com ela basicamente aqui $24,87 de taxas, tá? Então, uma quantia bem interessante, dado o tamanho do range dela, tá? Bom, o mercado, nesse momento, ele está passando por uma leve consolidação. Na realidade, ele está caindo um pouquinho. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está caindo um pouquinho. Tá ali a gente está tentando entender se essa queda talvez seja esse fundo que a gente está esperando para os próximos meses, final do ano ser um mês de rally de alta, nós não sabemos ainda, mas eu entendo que essa pool de liquidez está com um range interessante que eu posso aguardar dentro dessa pool, farmando taxa até que esse meu ativo, né, no caso a link aqui, ela entre no valor ali que eu inicialmente investi, ok? Nesse caso, nessa pool de liquidez, como é uma pool um pouco mais velha, mais antiga, eu não estou tendo perda nenhuma nela, tá, pessoal? Porque, basicamente, o que eu investi, mais as taxas, mesmo com a valorização da link, eu estou ainda saindo no lucro, tá? Porque eu estou com um percentual aqui de taxas bem interessante recolhidos, né? Um percentual de 28,47. Então, percebe que daqueles 33 geral que eu tenho, nessas 3 operações, esse 28,47 é a maior taxa que eu tenho até o momento. É a pool mais antiga, tá? Bom, essa pool aqui de link com o Ethereum, ao montar essa pool, né, eu analisei aqui para ver qual era a paridade, né, desses 2 pares, né, e como que eles estavam de forma correlacionadas andando, se eles estavam andando com uma divergência muito distante ou próxima juntos, né, ou seja, conforme um caía, o outro também caía junto, conforme um subia, o outro também subia junto. E isso também é uma forma que a gente consegue fazer, uma análise que a gente consegue fazer antes de montar a pool de liquidez, para justamente saber o quanto, né, percentual ali de tempo, talvez você consiga ficar mais concentrado nessa pool sem que você saia ali do range, tá? Então, dessa forma, você consegue ir farmando mais taxas. Quanto mais tempo você fica no range, mais taxas você farma. Percebe que aqui eu tenho um range um pouco mais próximo, né? Então, essa pool também é uma pool relativamente nova. 8 dias eu tenho ela montado. Nós já farmamos nela aqui, não muita coisa, mas $3,91, tá? Mas ela está se mantendo aqui dentro do range. Por quê? Porque a gente fez análise, né, de correlação de ativos. A gente também explica um pouco disso no nosso treinamento Crypto Metals Blend, tá? Então, a gente fez essa correlação. E por que esses 2 ativos normalmente são ativos que andam junto, tá? Então, quando nós temos ali a Ethereum subindo, o Ethereum desvalorizando, Link normalmente anda junto. O Link é um pouquinho mais atrasado, mas no momento que fiz a análise, ela vinha muito bem performando ali junto, né, acompanhando ali o movimento do Ethereum. Então, por isso eu montei essa pool em Link e em Ethereum. E para mim é tranquilo, tá? Para mim é tranquilo ficar um desses 2 ativos. Esses ativos não são ativos que eu tenho para hold, que é um dinheiro separado que eu separo para montar justamente essas operações, mas para mim é tranquilo ficar nesses 2 ativos, tá? Bom, a gente vai agora aqui para o SBTC, né, WBTC e Pax Gold. Essa operação, eu costumo montar operações, sempre que eu monto uma operação com ativos voláteis, eu sempre monto operações um pouco ali mais voltada para o hedge, tá? Uma operação um pouco mais defensiva. E por que eu fui ali para BTC e Pax Gold? Ou seja,
O ouro ele subiu muito, né? Conforme o ouro subiu bastante, é comum que no ciclo de alta o Bitcoin acompanhe o ouro, mas porém com atraso. Então eu imaginei que o ouro, na medida com que ele subiu, ele teve um arrefecimento, ele deu uma meio que uma estagnada ali. Eu achei interessante montar uma pool de liquidez com ouro e com Bitcoin. Por quê? Porque para mim o ouro não ia dar mais uma estilingada tão alta assim. Então ele poderia se manter nesse patamar, porém o Bitcoin estava atrasado e poderia chegar no patamar do ouro, tá? Nessa subida aqui de preço, chegar no patamar do ouro, tá bom? E esse foi meu racional. E um outro racional, pessoal, para mim não tem problema nenhum se eu ficar majoritariamente nessa pool de liquidez somente em ouro ou majoritariamente somente em Bitcoin, não tem problema para mim. Tá? Para mim é um dos dois ativos que eu quero, que para mim são hedges de proteção dentro da carteira. Bitcoin eu acredito que vai continuar subindo, ok? Ouro eu acredito que vai estagnar no máximo, talvez recuar um pouquinho, mas é um ativo que não vai retornar 50% do que ele valorizou, isso aí é quase que uma certeza, né? Se você acompanhar os demais ciclos passados do ouro, a gente entende que ele também tem uma crescente. Então, para mim, é tranquilo ficar nesses dois ativos, tá? Só que se a gente olhar aqui, olha que engraçado, a gente olhar aqui no hold, né, eu estou negativo, né? E isso é bem estranho, porque parece que eu estou com essa operação negativa e não estou, ok? Não estou. Eu iniciei essa operação basicamente com $195. $195 e algumas coisas, alguns quebradinhos, que eu não me lembro exatamente, está marcado em uma planilha, tá? Só que eu estou farmando taxas, né? Estou farmando taxas aqui. Já farmei $1,36. Pouquinha coisa, mas eu estou farmando $1,36, pessoal, em ouro e Bitcoin. Se nós mudarmos aqui, ó, estou em hold, se eu mudar aqui para o USDC, percebe que já muda? Essa condição aqui, ela já muda. Né? Se eu for comparar com o dólar hoje, eu estou ganhando do dólar, me mantendo em uma pool de liquidez com ouro e com Bitcoin. Propriamente no preço dos ativos, eu posso ter perdido um pouco de valor, mas considerando com dólar, eu estou positivo. Então, isso significa que eu montei essa operação em dólar, percebe? Comprei esses ativos com dólar para montar essa operação. Eu estou positivo em $1. Ok? Exatamente, ó, bem redondinho, $1 positivo, eu gastei 36 cents de dólar para montar essa operação, eu farmei aqui de taxa $1,36, ou seja, eu montei essa operação, ela está no mesmo preço que eu montei e faturei aqui $1, tá? Só que não somente $1, esse $1 está aqui dividido entre Bitcoin e ouro, então para mim está tranquilo. Se nós formos olhar aqui, pessoal, para quanto que eu estou rendendo, né, quanto está rentabilizando essa PR dessa operação, está dando mais ou menos aqui, ó, nesse momento, 15,79% ao ano, tá? 15,79%. 15,79%, eu vou dividir aqui por 12. Eu estou fazendo 1,33% ao mês em ativo Bitcoin e ouro, ok? Então, é um valor extremamente interessante para uma pool de liquidez conservadora, para se manter como se fosse um hedge de proteção na minha carteira, tá bom? Então, esse aqui é o racional dessa operação. E para mim não tem problema nenhum se eu ficar ou mais em ouro ou mais em dólar, né? Como eu havia dito para vocês, tá? Então, quando eu fiz esse investimento inicial, obviamente vocês conseguem ver, né, a diferença aqui. Quando eu fiz esse investimento inicial, eu tinha R$153 em Bitcoin, né? Hoje eu não tenho mais R$153 em Bitcoin, tenho 83, né? E a minha porcentagem de ouro também aumentou. Então, meio que a pool de liquidez, ela vai, né? Ao contrário que a gente vai balanceando a sua pool de liquidez. Eu estou dentro do range, tá? Pouca coisa aqui mais dentro do range, eu não estou conseguindo visualizar aqui o gráfico agora, mas estou pouca coisa dentro do range, não saí do range, tá? E também aqui eu estou com 11 dias com essa pool montada, ou seja, em 11 dias eu consegui ter um ROI aqui, né, um retorno sobre investimento, de 0,5%. Em 11 dias eu consegui 0,5%. Vamos colocar que eu consiga 1% de retorno do meu investimento em 30 dias. É 1% que eu estou falando em ouro e em Bitcoin. Então, assim, faz muito sentido. E, assim, a gente precisa olhar para essa operação, sabendo que é uma operação de hedge, de proteção, e não é uma operação de grandes valorizações. Então, para isso que eu estou mostrando esse racional para vocês, tá? Então, uma operação que está indo muito bem, se você for comparar com as demais, parece até que é pouca, né? Sim, nominalmente, o valor que eu tenho arrecadado aqui é $1. Ok, é pouco. Se for olhar para as outras operações, poxa, tem operação aqui com $3, tem uma operação aqui que está com $27, ok, mas a gente está considerando aqui a classe de ativos. Então, por isso é muito importante, quando você for montar operações com pool de liquidez, e é muito possível você fazer dinheiro todos os meses e fazer proteção também todos os meses, montando essas operações, tá? Então, é muito importante você entender o racional por trás de uma operação como essa, ok? Então, esse aqui é o vídeo, eu queria mostrar isso para vocês. Abaixo desse vídeo, pessoal, vou deixar o link do nosso treinamento, que é o Crypto Metals Blend. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card para você, se você opera pools de liquidez, se você opera trades, se você apenas é hold, você na valorização dos seus ativos, você quer realizar esse lucro, mas não quer passar pelo banco, quer jogar com um cartãozinho e usar esse cartãozinho para fazer os seus pagamentos, comprar suas coisas, enfim, vou deixar um vídeo mostrando como você pode fazer isso e acompanha a gente aqui, você vai ter bastante informação, tá bom? Um grande abraço, até mais.